Fala pessoal, beleza? Barrela do Perseus aqui, e no vídeo de hoje vamos ver aí como que você escolhe a sua primeira moto. Tá com essa dúvida? Não sabe qual moto que você vai escolher primeiro? Pois bem, vamos debater esse assunto agora. Primeira coisa que eu preciso pedir para você é que, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo no botãozinho. Não fique por fora dos próximos vídeos, beleza? Bora pro vídeo! A primeira coisa que vocês precisam saber aí a respeito de qual que é a primeira moto para você andar é: pra que você vai usar ela? O que você vai fazer com a sua moto? Você vai usar ela para o trabalho? Você vai usar ela para viajar? Você vai usar ela para os dois? Você só pode ter uma moto? Você só pode ter duas? Quanto de grana que você pode investir? Respondendo todas essas perguntas, você vai ter ali uma margem de preço, uma margem de estilo e aquilo que você pode ou não fazer. Quando eu me refiro ao que você pode ou não fazer, é, por exemplo, eu posso pegar uma moto custom, estilo Harley, e botar na estrada de terra? Não é recomendável, você vai sofrer muito, vai desgastar a moto de forma desnecessária. Você não precisa fazer isso, não é algo que recomendo fazer. Agora, se você vai, por exemplo, eu vou usar mais a moto na cidade e vou usar a moto para viajar de vez em quando. Caso você vá usar a moto nos dois, só que o foco é cidade e a estrada é só um a mais, então acho que dá para você pensar talvez aí em uma moto que não desgaste tanto, uma moto que não tem uma manutenção assim tão cara. Por exemplo, talvez uma Shadow, uma Drag, e a Shadow a 600, tá, gente? A Shadow 600 é muito melhor que a 750. Então, se você tá em dúvida entre essas duas, já tira essa dúvida, a Shadow 600 na cabeça. Mas eu vi algumas aí, por exemplo, uma CB300, XRE, não são motos que tem uma manutenção cara, realmente, são motos 300 cilindradas. A questão é o custo para você manter essa moto, porque tem alguns problemas crônicos, principalmente na CB, e são motos visadas para roubo, principalmente se você mora em alguma cidade grande, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. Então são motos que não são interessantes de ter por conta disso. Se você vai com garupa ou não vai com garupa, também influencia. Claro que se você tiver uma garupa que vai com você todo santo dia, então você tem que também pensar no conforto. Uma moto custom acaba sendo mais confortável. Uma Intruder, ou subindo um pouco mais o patamar, você tem aí Marauder, você tem Dragstar, você tem até umas da Royal Enfield, né? A Himalayan, Meteor 350, são opções interessantes também. Da Harley, já não recomendo muito as motos pequenas, como a 883, a 48, a Slim, a Night Rod. Eu acho que motos da Harley, para você usar com garupa, não são recomendáveis para usar na cidade. Você pode usar, que eu estou usando ela na cidade, como vocês podem ver, olha só o trânsito que está aqui. Só que não são motos que foram feitas para isso, né? Ela não tem essa agilidade toda como muitos têm. Então é algo que você precisa considerar, né? Vocês podem ver aqui, eu até consigo fazer um corte no trânsito, fazer uma empurrada, alguma coisa mais simples, mas eu estou sem garupa e não uso a moto todo dia, então não é algo que vai desgastar o tempo todo. Então tem as scooters também, né? A gente tem a PCX, a NMAX, que também são excelentes opções. Eu acredito que você respondendo essas perguntas, você vai chegar numa conclusão que, para andar na cidade, o ideal, né, o que couber no bolso também, vai ser uma moto de 400 cilindradas, 600 cilindradas. Agora, se for uma moto que você vai percorrer grandes trajetos, né, você vai atravessar a cidade do Rio de Janeiro, atravessar a cidade de São Paulo, que você vai percorrer 20 km todo santo dia, daí uma moto de menos cilindrada acaba sendo mais interessante. Eu não vou fazer nenhuma recomendação de moto abaixo de 250 cilindradas, porque primeiro que
A menos que você vá trabalhar como entregador de pizza ou trabalhar com iFood, porque não são motos que você desenvolve bem, até se você estiver numa Marginal Pinheiros da vida. São motos que vão deixar muito a desejar. Não são motos que foram feitas para isso, são motos para percurso curto, para quem quer economizar ao máximo, ao talo. Só que às vezes essa economia acaba sendo um tiro no pé, porque você vai economizar na gasolina, só que você vai esgoelar mais a moto, você vai gerar mais manutenção. Uma situação como essa você não conseguiria ultrapassar com a facilidade que eu acabei de fazer. Essa arrancada, uma moto de 250 faz. Eu tô a 30 por hora. Eu puxei de 30 para 60 em 1 segundo, algo assim. Então assim, é uma moto de 250 cilindradas, ela arranca forte também para velocidades curtas. Seguindo, gente, vamos para caso o seu cenário seja você andar mais na estrada. Bom, se você anda mais tempo na estrada e vai usar a moto na cidade só de vez em quando, né? Se a sua situação é ao contrário daquela que eu estava falando agora, então uma moto já de 800 cilindradas começa a ficar interessante. Uma Marauder, por exemplo, Boulevard, por exemplo, a M800, ainda mais que é uma moto que é refrigeração líquida, não a ar, então ela não vai esquentar tanto e ela não tem uma manutenção tão cara como uma moto de mais de 1000 cilindradas. Aí você pega uma Fat Boy, uma Heritage, uma Deluxe. Essas motos acabam tendo um custo muito maior. E as Touring, então, nem se fala. Road King, Electra Glide, CVO, Street Glide, por aí vai. Então, motos com 800 cilindradas, 900 cilindradas, né? Tem algumas da Triumph também, a Bonneville também é uma opção bem interessante. Vamos ver se não tem ninguém aqui, seguindo. Vamos usar a calçada, bicho. Assim, são opções interessantes para você? Com certeza. A Barrela eu vou usar a moto praticamente o tempo inteiro na cidade. Eu moro em Campos do Jordão e trabalho em São José dos Campos. Moro em São José dos Campos, trabalho em Guararema. Não sei, alguma coisa que você pega a estrada todo santo dia, percorre 40, 60 quilômetros aí. Que moto que você recomenda? Putz, cara, numa situação dessa, eu acho que talvez ali, se você vai sozinho, uma 48 te atenda. Ou uma Dragstar talvez também te atenda, Shadow te atenda. Que não são motos que vão ter uma manutenção tão cara como uma Harley de 1600 cilindradas, 1700, mas uma Fat Bob, por exemplo, não são motos que vão ter esse tipo de manutenção. A Barrela, na verdade, eu uso a moto de vez em quando. Eu trabalho de carro, eu trabalho de home office. E a moto é só curtição, é moto de final de semana. Bom, se a moto é só de final de semana, aí eu vou te fazer a seguinte pergunta: para onde você vai no final de semana? Você vai até o Serra Azul e volta, né? Já criticando a galera que faz isso, que só faz isso. Aliás, o problema não é ir até o Serra Azul, o problema é só fazer isso. Esse que é o problema. Não seja esse tipo de pessoa, não faça só isso. Então você tem que ter aí um mínimo de noção que tem outros lugares sem ser o bendito do Serra Azul. Bom, se a sua ideia é curtição, aí eu te pergunto, qual é o seu estilo? Você vai andar de Harley, você vai andar de Naked, você vai andar de Speed? Qual é o seu objetivo? Se você é uma pessoa que quer curtir no final de semana, quer curtir com os amigos, quer pegar uma estrada e, sei lá, tomar café 200 quilômetros de distância, vou almoçar lá em Piracicaba, vou sair de São Paulo e vou fazer um bate e volta lá em Registro, vou conhecer a Caverna do Diabo, moro em Juiz de Fora e eu vou almoçar em Aparecida e volto. Cara, se a sua ideia é uma moto para curtição, você precisa de uma moto potente, porque vai te atender muito mais. E como você usa ela de vez em quando, não vai gerar tanto custo. Então acaba saindo em conta, fica mais barato. Então aí sim eu recomendo uma moto de 1600, 1800 cilindradas, uma R1000. Aí são
com opções interessantes. Motos como uma Big Trail, Tiger 800, GS 1200. Agora o problema acaba sendo o seguro. Se você passa por regiões perigosas, se você passa, por exemplo, na Fernão Dias, que rola assalto à torta à direita, né? Então é algo que você precisa sim se preocupar. Você precisa pensar nisso. Então leve em consideração o que você vai fazer com a moto, com que frequência você vai fazer isso, se você vai usá-la mais na cidade ou mais na estrada, ou mais na estrada e menos na cidade, ou os dois na mesma proporção, ou se você usa de vez em quando. Então responda a essas perguntas e aí sim você terá uma noção boa do que é que você tem que fazer.